os ofícios pecuários já caiu 11%. Olá, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade Online. Estamos iniciando mais um Jornal da Noite com a ilustre presença do ex-promotor de justiça Joaquim Miranda e do jornalista Rafael Fontana. Doutor Joaquim, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Ok, muito obrigado. Boa noite. É uma satisfação estar por aqui. Rafael, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado. É uma honra participar aqui com o Joaquim Miranda. Vai ser uma grande noite. Obrigado. Rafael, você já trabalhou no China Media Group e conheceu de perto o regime comunista chinês. Conta pra gente um pouco do que você vivenciou. Xi Jinping parece que deu uma guinada mais imperialista de uns tempos para cá? Olha, Camila, com certeza. A China, ela tem um histórico, na verdade, de não ser uma nação imperialista. Mas com Xi Jinping, essa guinada é muito clara. Quando ele começa com um programa, um cinturão e uma rota, né, que é Itailu em chinês, ele começa a expandir as fronteiras da China como nunca foi feito antes. E também está expandindo a presença militar do regime chinês nas ilhas ali do Mar do Sul da China. Também voltou a ameaçar Taiwan, mais uma vez, essa semana nós vimos movimentações militares ali na região. Também está construindo uma base aqui na Argentina, e é a China que construiu a nossa base brasileira lá na Antártica, uma empresa de defesa chinesa, a CIEC, né? É uma empresa de defesa chinesa, é uma estatal chinesa. Ou seja, todas as informações que nós temos ali de segurança naquela região da Antártica, que é um pedaço importante do globo terrestre, por mais que a maioria das pessoas não saibam, a China tem acesso às informações. Oi, doutor Joaquim. O senhor que também esteve na China tentando entender como funciona esse sistema que parece estar dominando o mundo. O que mais chamou a atenção do senhor? Olha, fiquei impressionado com duas coisas principais. Primeiro, de ver a população chinesa, um povo extremamente gentil, hospitaleiro, um povo bom, por assim dizer. O homem simples, o homem do campo, o trabalhador da cidade, um povo humilde. Entretanto, apesar de muito numeroso, não é? Dominados por um governo opressor. Como é que um centro de governo consegue controlar a vida de 1,5 bilhão de pessoas com tranquilidade, não é? Isso, de fato, me deixou muito admirado de ver como a coisa funciona, assim, redondinho, pelo lado do comando do Partido Chinês. Rafael, com o advento da pandemia, os sistemas de controle social da China estão sendo cada vez mais importados para outros países, inclusive para o Brasil. Como você vê esse sistema de controle social? É um absurdo, Camila. Na verdade, isso que está acontecendo, nós estamos vivenciando 1984 em 2021, né? Começou com a crise do vírus de Wuhan em 2019 para 2020. Então, a China, ela já monitora a sua população. E como é que ela faz isso? Muito fácil. Mais de 1 bilhão de chineses estão conectados à internet, com seus celulares. Você oferece a tecnologia à população, você facilita, barateia, e você controla as pessoas por ali, pelos celulares. Todo mundo tem instalado na China, hoje praticamente, obrigatoriamente, para você sobreviver na China, para você ter uma vida social, você tem instalado os aplicativos da Tencent, ou de outras empresas chinesas que passam todas as informações automaticamente, de forma automática. Já passam para a polícia chinesa e para o Partido Comunista. E também as câmeras, que estão cada vez... Doutor Joaquim, o Rafael teve um problema com a internet. O senhor quer comentar como o senhor vê o sistema da China dominando o mundo? Olha, de fato, isso nos assusta um pouco, não é? É incrível como é que essa gente tem essa tecnologia. Antes de chegar à China, eu já fui avisado por pessoas amigas que me informaram, olha, quando você chegar no serviço de imigração chinês,
é possível que lá mesmo no aeroporto o seu celular já receba um software que não é aparente, não é visível, mas ocultamente eles vão instalar um software no seu celular para monitoramento por onde você anda, o que você fala e o que você faz, enfim, no país. É incrível, mas eles conseguem nos monitorar a todo tempo, por toda parte. Então, você entrou ali, de alguma maneira, eles já têm algum controle sobre as suas atividades, sobre a sua vida, sobre os seus e-mails. Lembrando que muita coisa é censurada por lá, não é? Nós não temos a liberdade lá de ter a maioria das redes sociais e nem mesmo o Google funciona por lá. Mas é interessante que aquilo que funciona, eles têm controle absoluto, bisbilhotam em tudo, e como dizia aí o Rafael, a gente percebe que o controle e o monitoramento da vida privada das pessoas é um controle absoluto, não é? Rafael, gostaria que você terminasse o seu raciocínio e já emendo a pergunta. O que você pode falar da questão dos iugres, desses campos de reeducação, ou concentração, ou contenção, como você preferir chamar? Ok, obrigado. Parece que eu sou vigiado, né, pelo regime, porque cada vez que eu estou aqui, eu começo a falar e eu caio. A conexão está perfeita o dia inteiro. Aí eu começo a falar o nomezinho aqui das figuras, cai a conexão. Mas olha só, concluindo o raciocínio, o governo da Bahia importou já aplicativos, né, e tecnologia chinesa para vigiar a sua população. Aqui, os baianos são o primeiro ensaio de 1984, do 1984 chinês em território nacional. Sobre os uigures, os campos de reeducação, na verdade são campos de concentração. Quando você coloca pessoas ali à força, eles fazem trabalhos forçados, são obrigados a negar a sua educação, principalmente a sua religião, a entoar cânticos comunistas, isso é um campo de concentração. Você pode dar o nome que quiser, Jardim da Paz, seja ali o cantinho do aconchego, você pode dar o nome que quiser, mas é um campo de concentração. E são 1 milhão de uigures, segundo imagens captadas já por satélites, 1 milhão de uigures estão trancafiados nesses campos de concentração, na província de Xinjiang. Mas, Rafael, existe também o trabalho escravo, marca atrelada ao politicamente. Como é que você vê o trabalho escravo? Pois é, estávamos conversando aqui, antes de começar a transmissão, com um grupo de amigos, que, na verdade, o trabalho escravo existe na China como existe em outros países, em maior ou menor escala. Agora, a gente tem que ver que esse governo, esse partido comunista, ele só se sustenta porque ele ofereceu alguma coisa para a população. Essa ideia de que os chineses trabalham como escravos está ficando no passado. Vamos lembrar que a China hoje tem uma renda per capita maior que a brasileira. A China é o país que vende mais Mercedes no mundo, mais Cadillacs, é o segundo país na compra de Teslas. Então, bom, eu nunca vi escravo ganhar tão bem. Se você vai nas grandes metrópoles chinesas, o padrão de vida é muito elevado, é muito superior ao brasileiro. Há desigualdade, mas para você manter a população ali sob controle, como falava o senhor Joaquim aqui no começo da transmissão, na verdade, você precisa oferecer alguma coisa em troca. Então, eles melhoraram essa qualidade de vida. Você não consegue controlar todo mundo num regime de escravidão. Isso seria impossível para mais de 1 bilhão de habitantes. Doutor Joaquim, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito dos campos de concentração e do trabalho escravo. De fato, a questão religiosa na China talvez seja o motor disso tudo, desconfio eu, porque lá muçulmanos são tremendamente perseguidos, não é? Já sabemos de longa data, o governo tem marcação cerrada contra eles, e também os cristãos, é óbvio. Eu, quando por lá estive, levei material cristão, bíblias e panfletos, etc., já sabia que provavelmente poderia estar sendo monitorado. Mas, de propósito, eu fiz questão de levar e distribuir. Uma coisa muito curiosa naquele país, eu encontrei muitos cristãos secretos, que às vezes, quando desconfiava do assunto sobre o qual a gente falava, ele dizia, oh, aleluia, achei um irmão, que bom que você é cristão. E a gente percebia que aquilo era falado assim entre os dentes, porque, de alguma forma, a questão é delicada lá, a filiação a qualquer uma religião. O Estado
é a religião oficial, não é? E se proíbe tudo. E daí, se a pessoa manifesta algum interesse em qualquer coisa diferente, se ele bate de frente com o Estado, forçosamente ele precisa ser reeducado, como eles dizem, não é? Mas é notável alguma experiência, como eu tive uma dentro de um ônibus que nos levava até uma região de Macau, eu estive também por lá. O guia nos dizia o seguinte: olha, o governo nosso é muito bom. Imaginem que o meu avô passou fome aqui, o meu pai também passou fome, mas eu tenho alimento hoje. Então, isso que o Rafael dizia ainda há pouco, né? É notável a moeda de troca, né? Proporciona o mínimo ali para manter essa hegemonia e esse controle sobre as pessoas. E ele dizia assim: uma coisa nós aprendemos, vocês passaram ali do lado da Praça da Paz Celestial e viram lá, e é uma praça muito grande, talvez o equivalente a várias quadras nossas aqui. Ele dizia: vocês viram que ali as pessoas estão lá em fila, querendo ver os restos mortais lá do Mao Tse Tung, mas naquele lugar foi onde aconteceu a grande manifestação de estudantes no século passado. Nós não sabemos quantos milhões de estudantes morreram ali. E dizia ele: esse é um assunto proibido, a gente não fala sobre isso aqui. Ali, de fato, morreram muitos milhões de estudantes, mas dizia ele: nós ficamos com uma lição, nós não precisamos manifestar, nós nunca podemos fazer isso, as manifestações são proibidas, quem se manifestar publicamente vai morrer, porque o governo não gosta disso, e nós precisamos de um governo assim, de pulso firme, porque tem muitas pessoas que são teimosas e não querem se enquadrar nas exigências do governo, então é bom que ele tenha mesmo pulso firme para punir os desajustados. Então, você vê que há ali um controle sobre o que as pessoas pensam, sobre o que elas falam. O governo tenta, a todo custo, manter as pessoas alinhadas e ai de quem ousa discordar, não é? Exatamente, doutor Joaquim. Se eu puder complementar. Claro, Rafael, por gentileza. Inclusive, eu queria eu... fazer até uma observação, se você puder complementar com isso, que são as grandes corporações, como a Apple, que se utiliza de trabalhos escravos nesses campos de concentração chineses. Ok. Primeiro eu queria falar sobre o massacre na Praça de Paz, que de fato eu morava em Babaoshan, que na época do massacre era ali na zona oeste de Pequim, ainda estava sendo construída, mas por ali já passava a estrada, que virou uma avenida, de onde vieram os tanques, que vieram do interior da China, que vieram ali da província de Hebei, a coluna de tanques que iria para o massacre ali. E o massacre começou em Wukeson, apenas 2 quilômetros de onde eu morava. Ali teve o primeiro combate, depois em Nalixilu, depois foram seguindo até a praça, né? Então já teve gente morta no caminho de ida e depois na volta, porque eles se dispersaram e os soldados começaram a seguir estudantes e dissidentes, militantes, por toda a cidade. Então, realmente, esse massacre é emblemático, os chineses sabem que existem, eles não tratam pelo nome, eles tratam pela data, né, só pelos números, para não serem rastreados. Mas aconteceu esse massacre e eles não costumam falar muito, é um tema tabu na China. Sobre a questão, desculpa, que você me perguntou, das empresas de Big Tech, né, que utilizam isso. Na realidade, existe um acordo, um contrato de que essas empresas não poderiam usar mão de obra escrava. Quando elas estão usando ali, é o princípio, né, um material, um insumo que vem desses campos, essas empresas estão descumprindo simplesmente regras básicas de direitos humanos. É uma tremenda de uma hipocrisia, mas o Ocidente é, em parte, responsável por tudo que acontece na China, porque visando lucro, visando dinheiro, simplesmente fechou os olhos durante décadas para tudo que acontece na China e em relação ao que o governo chinês faz com o resto do mundo também. Rafael, então eu vou aproveitar que você já está falando, eu gostaria de saber a sua posição sobre a frente parlamentar Brasil-China aqui no Brasil. Como você vê uma frente parlamentar no Brasil para defender interesses da China? Camila, olha só, existem frentes parlamentares para vários países, então a gente não poderia condenar a existência de frentes parlamentares. Mas o que nós precisamos ter em mente sempre é que a China não é um país como os outros. O povo, como falava o senhor Joaquim no começo da transmissão, o povo chinês não é o Partido Comunista.
O povo chinês são suas tradições, são os costumes, são a história, a civilização de 5.000 anos. É isso, quando nós falamos da China, não estamos atacando o povo chinês, e sim o Partido Comunista, porque o povo chinês é vítima também desse partido. É claro que é vítima. Então, uma frente parlamentar no Brasil que dá apoio não ao povo chinês, mas sim ao Partido Comunista Chinês, eu vejo com bastante preocupação. E sempre lembrando do deputado Fausto Pinato, que é quem coordena essa frente parlamentar, e ele vive passeando por Pequim, pela China, levando empresários brasileiros e trazendo negócios para a China, como aquela usina de álcool, que fica bem perto da cidade dele, né, de Fernandópolis. A usina fica em Sebastianópolis do Sul, ali no interior de São Paulo, perto de quem conhece ali, Nhandeara, Monte Aprazível, Nipoã, aquela região toda, Votuporanga, tem uma usina de álcool comprada pelos chineses. Os chineses estão de olho na tecnologia de produção de álcool. É isso que interessa para eles. Aí colocaram aquela bandeira ali em solo brasileiro. Está correto, tá? Aquele vídeo que eu esclareci, ele é um pouquinho desonesto, porque ele não filma a bandeira brasileira que está logo ao lado. Então, a bandeira brasileira está ali, hasteada ao lado da bandeira chinesa, correto? Está de acordo com a lei. Mas, de qualquer forma, a gente gostaria de ver uma tecnologia nossa, do etanol, desenvolvida aqui no Brasil, sendo controlada por brasileiros, é claro, e não por um regime comunista. Doutor Joaquim, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor também acerca dessa frente parlamentar. Nós sabemos que os nossos deputados têm ali uma tarefa enorme de fazer leis, não é? Às vezes nós nos indagamos se seria mesmo necessário ter ali 500 e tantos homens. Talvez 50 fizesse um trabalho melhor, mais digno, sem tanta confusão, e não precisasse de toda uma infraestrutura como se tem no Congresso Nacional. Eu, às vezes, vou ali e fico vendo 16 mil funcionários, uns para cuidar dos outros, para limpar onde a pessoa vai passar, para fazer cafezinho para o outro para fazer a folha de pagamento dos demais. A máquina se consome por si mesma, não é? Então, essa quantidade enorme de deputados que nós temos, às vezes atrapalha mais do que ajuda, não é? A coisa se torna extremamente complexa. Agora, quando eles se unem para objetivos que vão de encontro aos interesses da nação brasileira, isso é de fato lamentável, não é? Um grupo que visa ali defender os interesses da China, bom, até quando, não é? No último vídeo, eu ouvi que vocês comentavam sobre a história lá do Fausto Pinato, né, dizendo que a região ali do norte de São Paulo, né, está Araraquara e vizinhança, tem um nível alto de desemprego, não é? E ele trabalhando por melhorar a economia chinesa e não a brasileira. Isso nos preocupa, não é? Até quando os deputados vão se deixar vender, não é? Porque há toda uma logística, um interesse, uma estratégia do governo chinês para cooptar essas pessoas, não é? Eu fui lá na qualidade de empresário da educação, né? Eu participo de uma pequena faculdade aqui em Belo Horizonte e fui lá enquanto educador. E fomos, assim, tratados a pão de ló, não é? Nos levaram por todo lado e queriam pagar tudo. Imagine que nos disseram que podem disponibilizar bolsas de estudo para estudantes brasileiros, pagando a passagem de ida e volta, pagando os estudos por lá, que seriam na língua inglesa, oferecendo hospedagem gratuita no campus da universidade e providenciando um estágio para a pessoa ganhar um dinheirinho e no dia que voltar para o Brasil, voltar com algum recurso no bolso. E que seriam muito bem-vindos estudantes da área de relações internacionais, de jornalismo, etc. Imagine você que é uma oferta tentadora, não é? É algo que se propaga assim em alto e bom tom e com muito sorriso nos lábios. Eles querem cooptar, eles querem fazer o marketing deles, eles têm todo o interesse de passar uma boa imagem e querer mais e mais pessoas defendendo as suas ideias. Agora, nós precisamos um pouco mais de nacionalismo, especialmente por parte dos nossos deputados, não é? Precisam ser mais bairristas, zelar pelo interesse nosso, antes de mais nada. E depois, ver o interesse das demais nações, que são parceiros comerciais, que têm algum interesse na nossa nação. Mas, antes de mais nada, velar pelos interesses do Brasil. Assim penso eu. Doutor Joaquim, o embaixador da China no Brasil, Yang Yaming, já passou anteriormente pela Argentina. A postura dele parece mais imperialista e agressiva do que dos Estados Unidos. Eu gostaria de saber como o senhor vê isso,
na qualidade de ex-promotor, ele não acaba ferindo a soberania nacional? Esse homem parece ser, de fato, muito inteligente e ele tem sido utilizado para movimentos estratégicos, não é? Veja que na Argentina ele terá feito um bom trabalho aos olhos do patrão dele lá da China, não é? A Argentina hoje está, infelizmente, numa circunstância que a gente lamenta, e eu conheço bem a Argentina, tenho ido lá a serviço das questões acadêmicas incontáveis vezes, participei de alguns congressos da Promotoria de Justiça também, e conheço razoavelmente ali as questões políticas que envolvem aquela nação. Tem ali também uma população, um povo muito bom, um povo hospitaleiro, prestativo, intelectual, trabalhador, não é? Eles têm vários prêmios Nobel, a gente respeita muito a academia argentina. Agora, é incrível como é que eles cederam a esses interesses estrangeiros e hoje estão meio que chantageados na mão dos chineses, infelizmente. E agora nós temos aqui, sim, esse representante da China fazendo aí o seu trabalho, e nos preocupa, porque nós queremos ser autônomos, queremos ser livres, queremos ser democratas, queremos ter a livre iniciativa, queremos poder trabalhar, cuidar dos nossos negócios e ter um progresso e ser independentes, enfim, não é? Nada de nos escravizar, nada de nos submeter a um comunismo imperialista, nós não nascemos para isso. Isso não combina com o nosso jeito. É por isso que nós odiamos esse tipo de postura. Rafael, gostaria de ouvir você sobre essa passagem do embaixador na Argentina e agora estando aqui no Brasil. Bom, lembrando que antes ele passou pelo Chile também, né? Então ele acumula um bom trabalho aí. E dentro da carreira, o que importa para quem é do Partido Comunista é ascender dentro da hierarquia do partido. Eles estão fazendo de tudo, inclusive fraudam, né? Muitos relatórios. Eu estou colocando isso no meu livro, que vai sair em breve, como que eles manipulam os dados e as informações, como se fosse naquele acidente da usina de Chernobyl, na União Soviética, quando você vê que existe uma cadeia de mentiras, uma cadeia de fatos distorcidos, inclusive no momento de um acidente, de uma explosão que vitimou ali milhares de pessoas e impactou no mundo inteiro. Então, esse embaixador, ele está lutando pelo espaço dele dentro da hierarquia do Partido Comunista. Ele criou problemas, sim, na Argentina. Parte da derrota de Maurício Macri veio pela cooperação da China com a turma, né, de Cristina Kirchner, a equipe, o grupo dela, e aqui no Brasil ele tem uma missão que parece bastante clara, que seria impedir uma reeleição de Jair Bolsonaro. E para isso eles vão operando de certa forma aí nos bastidores e também em parceria com governadores, alguns deputados, senadores e também com o judiciário brasileiro. É uma pena que nós estejamos vendo, acompanhando isso, situações como hoje do STF, agindo como um tribunal de uma nação comunista, proibindo cultos. Doutor Joaquim, Lupen Rico pergunta o seguinte: Camila, posso perguntar ao doutor Joaquim se cabe aplicar um interdito proibitório aos ministros do Supremo Tribunal Federal quando eles fugirem do riscado constitucional? É possível? Nós temos sustentado que já passou da hora de se levar um impeachment à frente contra esses ministros, não é? Infelizmente, o nosso poder legislativo tem sido fraco, não é? Tem sido fraco, petições têm sido levadas por vários grupos, por senadores, etc., mas sempre se argumenta que não é um momento político ideal, que a nação está preparada para um impacto dessa ordem, e essa gente continua aí causando toda sorte de embaraço à democracia e ao progresso da nossa nação. É lamentável como o STF tem se portado. Eu defendo fortemente que nós deveríamos fazer campanhas nas ruas, nos manifestarmos, nos movimentarmos, claro, pacificamente, não é? Sem cometer crimes, mas devíamos deixar muito claro que nós temos uma posição contrária a essa que vem defendendo o nosso Supremo Tribunal Federal. É lamentável como essa gente parece ser ali intelectuais, sem dúvida, mas a serviço do mal, não é? Eles só pensam do lado incorreto, só trabalham para dificultar o executivo e todas as decisões que vêm de lá geralmente são notícias ruins aos nossos ouvidos, não é?
É lamentável que o nosso STF tenha se prestado para serviços dessa ordem, e creio eu que também a serviço aí da ditadura comunista, sem dúvida. Rafael, também tem uma pergunta do chat para você. Camila, gostaria de saber sobre o que acham os convidados a respeito do Instituto Confúcio chinês que está se espalhando pelo mundo. Qual que é o nome do convidado? Desculpa, é Carlos Conrado Cortes. Carlos, boa noite, Carlos. Olha só, ótima pergunta, né? O meu primeiro contato com a China foi através da empresa Huawei, que eu tinha um amigo que trabalhava lá. Agora, eu entrei no mundo chinês através do Instituto Confúcio. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas o Instituto Confúcio ele chegou no Brasil, primeiramente pela Unesp de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e pela UNB, aqui em Brasília. Foram os dois primeiros cursos que já começaram antes mesmo da instalação do Instituto Confúcio, com sua sede própria nessas duas universidades. O que acontece? O Instituto Confúcio ele está propagando não só a cultura chinesa, mas o pensamento chinês, principalmente o pensamento do Partido Comunista, que quer disseminar o chamado socialismo com características chinesas, que é simplesmente uma forma de soft power, que é o poder brando, de você chegar a populações de outros países sem ser pelo poder militar ou econômico, e sim através da cultura, através do conhecimento, através do idioma. É isso que o Instituto Confúcio está fazendo. Ao mesmo tempo, ele coopta alunos estrangeiros de vários países do mundo, o Instituto já está em dezenas de países, para estudar na China, e muitos desses alunos acabam se tornando informantes do Partido Comunista. Isso é claríssimo, isso está escrito, inclusive, em livros. Nós temos aqui esse livro também, Stealth War, para quem quiser ver. Infelizmente, não existe a tradução dele em português ainda, né? Guerra Furtiva, que conta um pouco disso, e também o Unrestricted Warfare, que é ótimo, que é escrito por dois coronéis chineses. É excelente esse livro aqui, para explicar a estratégia de penetração da China no resto do mundo e como ganhar uma guerra sem ser pelo uso da força. Doutor Joaquim, o senhor gostaria de comentar? É muito interessante isso mesmo. O marketing deles tem melhorado muito nos últimos anos, não é? Parece que de alguns anos para cá, especialmente nesse milênio, eles têm dedicado esforços muito intensos para tentar se passar por bonzinhos, não é? Me recordo muito bem de que logo que chegamos, nós fomos até a Embaixada do Brasil e depois seguimos para alguns institutos chineses em Pequim, e sempre tinha um grupo enorme de profissionais chineses que nos rodeavam, e alguns deles falando português, inclusive, mas uma senhora disse, olha, a primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês é o dragão. O dragão é bonzinho, tá? Ele é muito gentil. Vocês não precisam pensar que o dragão é algo monstruoso. Brasileiros, às vezes, têm medo de dragão. Olha, o dragão é inofensivo. Ele é muito bonzinho. Assim somos nós, os chineses. Assim é o nosso Partido Comunista. Nós somos do bem. A gente quer propagar o bem. Queremos ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para servir. Vocês podem contar conosco. O mundo pode contar conosco. Nós temos ajudado e socorrido populações carentes no mundo inteiro. Hoje a China faz isso porque a China é muito boazinha. E você olha e pensa, será isso mesmo, não é? E cadê a liberdade? Cadê a possibilidade de livre manifestação? Cadê a liberdade de crença e de culto? Cadê a liberdade do cidadão para sair, viajar, empreender como ele quiser, não é? Aliás, se começar a ficar muito rico por lá, dá problemas, não é? Nós temos visto aí pessoas com sérias complicações exatamente por conta disso. Então, a realidade é que a China não sai para brincar. Eles jogam pesado, eles investem forte. Queria lhes dizer ainda rapidamente sobre a minha experiência em Macau. Até assustei quando cheguei lá e já vi no aeroporto boas-vindas em português. Enfim, o que é que a China fez? Ela aproveitou aquele pedacinho por onde Portugal já esteve e tenta hoje fazer valer ali uma cultura do idioma português. O aeroporto está cheio de placas em português, em chinês e inglês, mas
a China quer dizer que tem no seu país também o idioma português. E assim ela tem chance de ter um assento junto à comunidade da língua portuguesa, não é? Então, é mais uma forma de uma penetração, de ocupar um espaço aí fora. E, é claro, lá em Macau, ninguém sabe nada de português. Raramente você encontra um funcionário da universidade que é português, nascido em Portugal, que está ali a serviço, mas, de um modo geral, o idioma é absolutamente esquecido no seio da população, mas as ruas estão lá com os nomes em português, muita placa de trânsito, muita sinalização em português, para tentar passar para o turista uma ideia de que ali tem uma presença de um idioma português muito firme, muito forte. Então, essas estratégias de penetração aqui e ali, parece que eles exploram isso muito bem, tá? Eles fazem isso como ninguém aí hoje, esse marketing da presença chinesa é muito decisivo e marcante, enfim. Exato. Eu queria aproveitar aqui, Camila, porque a gente já completou mais de 30 minutos de live e pedir para as pessoas darem uma curtida aí. Quem estiver assistindo, dá uma curtida, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece. Tem aí o botãozinho, o joinha embaixo, dá uma curtida, que essa live está muito legal, muito interessante. Eu vou aproveitar e complementar essa fala interessante do Dr. Joaquim sobre Macau, porque o que ele falou está corretíssimo. Isso aí é para turista ver. Em Macau ninguém fala português. O que o Partido Comunista está tentando fazer é o contrário, é unificar o mandarim como idioma único do país. Lá em Macau, o idioma falado em Macau, tanto em Macau quanto em Hong Kong, ali na província de Guangzhou, que é cantão para a gente, mas eles querem nos obrigar a falar Guangzhou, Guangdong, né, na verdade, Guangzhou é a cidade, é a capital, eles querem, o idioma falado ali é o cantonês, não é o mandarim. Em Macau se fala o cantonês. 1% da população de Macau fala português, que são justamente os brasileiros, portugueses, timorenses e africanos que moram na cidade. Os chineses, somente aqueles que trabalham na universidade, que trabalham com o idioma português. Temos as placas nas ruas, nas praças, até sinalização de ônibus em português, ponto de ônibus, bairros em português, mas a população não fala o português, eles falam o cantonês, e o Partido Comunista quer unificar o mandarim. Quanto menos idiomas na China, melhor, porque são mais de 2.000 idiomas falados na China, em todas as regiões do país. E eles querem simplesmente acabar com essa diversidade, para que todo mundo fale exclusivamente o mandarim. Rafael Leonardo pergunta qual vai ser o nome do livro do Rafael Fontana e quando ele será lançado. Olha, eu posso garantir que o nome vai ser bem legal, nós temos um nome, só que nós não podemos divulgar ainda por questões da editora, que me pediu para segurar ainda o nome que vai ser oficialmente lançado o livro. Mas até agora as pessoas que estão lendo o livro para poder contribuir com ideias, gostaram bastante do nome do livro, estão achando o livro ao mesmo tempo divertido e assustador. Então é isso que a gente espera oferecer para quem um pouquinho de entretenimento e também alertas sobre o que está acontecendo hoje na China e no mundo. Doutor Joaquim, podemos dizer que a China encontrou na corrupção um meio de dominar o Brasil e outros países da América do Sul? É através da corrupção que ela achou essa brechinha? Parece que, infelizmente, a nossa gente é acessível por esse caminho, não é? Parece que a nossa gente, infelizmente, aqui e ali cede à tentação da corrupção mesmo. Chegou um agrado, chegou uma gorjeta, chegou um dinheiro, enfim, as pessoas acabam, às vezes, cedendo. Nós sabemos que isso tem sido praxe no nosso país desde sempre, não é? E, por assim dizer, eu vi isso também na Argentina de forma muito intensa. Lamentavelmente, essa cultura não é privilégio apenas nosso. Então, a ideia que se tem é que eles aproveitam, sim, e tentam, de todas as maneiras, corromper as pessoas para que elas venham aderir à ideia da hegemonia chinesa, do Partido Comunista Chinês, e concordar com os ideais
que são assim tão nocivos, não é? A gente não cansa de repetir isso, são nocivos para a população e especialmente para nós, para a nossa cultura. Então, eles estão por aí, sim, e através da corrupção encontraram um caminho fácil. Exemplo disso nós vemos hoje aí no marketing que se faz em torno da vacina, não é? Chegando ao ponto de derrubar aí um diplomata brasileiro por conta de que era um homem firme, um homem de convicções, e que não atrapalhou em nada a questão da vacinação, mas foi tido como inimigo, e eu tenho para mim que essa terá sido, de certa forma, uma vitória do Partido Comunista Chinês aqui dentro do nosso país. Correto. Eu queria complementar, Camila, porque é muito importante isso. Eu também conto no livro sobre um amigo que veio para o Brasil, um chinês, que quando ele chegou aqui, ele não era do Partido Comunista, ele estava sendo testado para poder entrar. E quando nós discutimos a corrupção, finalmente, depois de muito tempo, era um assunto tabu, mas eu comecei a falar com ele e perguntei, mas como é que a China pode comprar o mundo todo durante anos? Isso não, é uma estratégia que não vai dar certo. Ele falou, lógico, em off, ele falou, bom, a gente não precisa comprar todo mundo, a gente só precisa comprar os chefes, né? Ou seja, os líderes, é muito simples. Você tem as pessoas corretas. Quem que seriam essas pessoas aqui no Brasil? Membros do judiciário, alguns empresários e governos estaduais e parlamentares. Pronto. Com isso, você não precisa comprar mais ninguém. Rafael, Taiwan está há décadas enfrentando corajosamente a China. E o embaixador de Taiwan, em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, disse que eles tentaram alertar o mundo sobre a China, mas ninguém quis ouvir. Como você vê esse alerta que não foi ouvido? Olha, Taiwan merece toda a nossa admiração, todo o nosso orgulho. É um país incrível, maravilhoso, que eu tive a honra de conhecer. Eu passei 20 dias no país fazendo um curso sensacional. Os chineses odeiam que a gente chame Taiwan de país, odeiam. Então, chamem Taiwan de país, de nação. Para eles, é a política da China única. Apenas hoje no mundo, cerca de 10 países reconhecem Taiwan. Eles estão lutando sozinhos, eles foram abandonados por covardia, não só por, enfim, pelos aliados da China, não. O Brasil não reconhece Taiwan. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan, apesar de ter um alinhamento militar ali por interesses norte-americanos. Mas o mundo abandonou Taiwan. E, de fato, Taiwan fez esse alerta. O governo de Taiwan deveria ser o governo legítimo de toda a China, que é o Kuomintang, né, que acabou, Chiang Kai-shek acabou se mudando para Taiwan quando perdeu a guerra para os comunistas chineses. Mas o governo, quando alguém pensa assim, se cair o Partido Comunista, vai despedaçar a China. Não, pega o governo de Taiwan e transfere para controlar toda a China. Já está pronto, eles têm todo o plano de como governar a China inteira com democracia e liberdade. Então, Taiwan fez o alerta, o embaixador, que na verdade não é embaixador, né, existe o escritório de Taipei aqui em Brasília, mas não é uma embaixada porque não é uma representação diplomática. A gente chama porque de embaixador por respeito. A gente gostaria, já que o Brasil não tem embaixador de Taiwan aqui, nós chamamos esse chefe da representação de Taiwan no Brasil de embaixador, manifestando aqui a nossa admiração e respeito pelo povo taiwanês. Doutor Joaquim, o senhor gostaria de comentar? Para mim já está assim exaustiva a explicação sobre Taiwan e de fato aquele povo padece e a gente receia que eles venham ser oprimidos a qualquer hora, não é? Essa é uma questão muito delicada. A gente sabe que o exército chinês está de olho naquela gente e o primeiro vacilo eles correm o risco de ser sufocados, infelizmente, não é? Numericamente é um país pequeno, não é? Tem um exército muito menor, e a gente receia que eles possam sofrer ainda graves consequências a qualquer hora. Mas Deus ajude, não é? Viva Taiwan, como a gente tem lido aí nos comentários que as pessoas estão enviando, não é? Tomara que essa gente brava, guerreira, consiga sobreviver e, quem sabe, retomar o governo chinês, que fariam muito bem. Exatamente. Olha só, o Taiwan não é completamente indefeso, não. O exército de Taiwan é muito bem preparado, conta com o apoio da Marinha Americana, e eles têm ali, o Brasil, por exemplo, não tem nem 30 caças prontos para entrar em combate neste momento. Taiwan tem 350 caças, além de mísseis de altíssimo padrão, prontos para retalhar uma tentativa de invasão.
Eles seriam derrotados numa guerra contra a China, de 1 para 1? Claro, seriam, mas dariam muito trabalho, muito prejuízo e um custo alto de vidas de militares chineses também. Doutor Joaquim, o presidente Jair Bolsonaro pediu a reabertura do caso Adélio. Será que agora, com o novo ministro da Justiça e o novo diretor da Polícia Federal, vão finalmente chegar aos reais culpados? O caso Adélio é muito interessante, tem muito a ver com a função que eu sempre desempenhei a vida toda, não é, lidando com o direito, e esse caso me deixou, assim, muito intrigado. Por que é que as investigações não foram levadas à frente? Eu tenho pessoas do meu relacionamento que estavam lá, presentes na hora do atentado, viram alguns fatos, filmaram e foram oferecer à polícia, e a Polícia Federal simplesmente disse, não, não precisa, a gente já tem todos os dados, obrigado, pode deixar para lá. Enfim, ali parecia que no primeiro momento, imaginava, eles já devem ter identificado tudo, não é? Daqui a pouco vão trazer um raio-x perfeito. Mas, ao final, chegaram com uma investigação, assim, inconclusa, dizendo, olha, é um lobo solitário, nós não precisamos nos preocupar com esse assunto, mas isso não parece entrar na nossa cabeça, não é? Então, esse caso, sem dúvida nenhuma, ele está até hoje revestido de mistérios, não é? Nós ouvimos aí muitas conspirações, tanto de um lado quanto de outro, e eu, particularmente, acredito que há ainda o que investigar em torno desse assunto, tá? Conheço pessoas que estiveram presas junto com o Adélio na penitenciária, já conversei com pessoas que estiveram junto com ele ali por algumas semanas, e eles disseram, olha, tem mais coisas aí? Sim, senhores, tem sim, senhores. Então, eu acho que o Bolsonaro faz bem em pedir a reabertura desse caso. Quem sabe agora a gente pode ter alguma novidade interessante, não é? Eu particularmente estou, assim, acompanhando isso muito atentamente. Não será surpresa se nós formos informados daqui a pouco que há, sim, uma orquestração em torno desse assunto, que políticos estiveram financiando aí as atividades do Adélio, e que ele, enfim, faz parte de um grande grupo que queria, em absoluto, tirar o Bolsonaro da corrida presidencial. Eu acredito que temos chances, sim. Rafael, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o caso Adélio. Eu acho muito interessante esse comentário do Joaquim, eu também espero que tenha muita coisa ainda a ser revelada. Na época eu morava em Pequim, eu acordei, porque o atentado ocorreu quando era madrugada em Pequim. Então eu acordei com a notícia, já estava circulando no mundo inteiro, em toda a mídia internacional. Um absurdo. E o que funcionava? Se era um lobo solitário, como dizem, né, porque ele poderia ter tentado se defender, ele poderia estar carregando armas ali para não ser linchado, executado ali pela população ou por policiais. Mas por quê? Porque o grupo interessado na morte de Jair Bolsonaro naquele momento tinha quase certeza que ele seria morto ali quando ele tentasse matar Jair Bolsonaro. O que isso acrescentaria? Marco? A discussão, toda a notícia passaria a ser a morte de Adélio por bárbaros, nazistas, fascistas que apoiam o presidente Bolsonaro e policiais, e não o atentado em si. Então, naquele momento, eu tentei observar muito mais pelo lado da narrativa, da comunicação. Era isso, Adélio enfiava a faca, ele não tinha mais nada, nenhuma outra arma, ele seria morto ali ou pela população, pelos apoiadores, ou por policiais que acompanhavam, em seguranças, e toda a discussão seria como os eleitores de Jair Bolsonaro são os animais, são selvagens, são esse tipo de gente que quer colocar um presidente na República. Toda a narrativa ficaria a favor dos adversários de Jair Bolsonaro. Não aconteceu como eles haviam previsto, né? Na verdade, o que aconteceu é que protegeram o Adélio para que ele não morresse ali e pudesse se investigar o caso. E estranhamente, chegou uma banca de advogados milionários para defender um pobre coitado de um lobo solitário que não tinha dinheiro para pagar. Então, tem muita coisa ainda para ser revista nesse caso. Rafael, se eu puder retomar só nessa pergunta, o assunto em relação à China, que me surgiu aqui uma dúvida. Como é que fica agora a questão de Taiwan com o Biden no poder? Porque, claramente, ele é um esquerdista e ele é um progressista. Como é que fica, então, Taiwan com o Biden? Olha só, Camila, é bom a gente entender que os Estados Unidos, eles não são um presidente.
né? A última tentativa da China de tentar intimidar Taiwan e colocou navios e mísseis em direção a Taiwan, quem estava no governo era Bill Clinton, que mandou imediatamente o maior deslocamento para a Ásia desde a Guerra do Vietnã. Era o democrata Bill Clinton colocando ali toda a força, o poderio da Marinha Americana para impedir a China de atacar Taiwan. Então, a gente precisa ter bem claro em mente que Joe Biden, por mais que ele seja progressista de esquerda, ele representa um país que não quer ver um mundo controlado pela China. Isso precisa estar bem claro. A China não tem aliados. A China não tem aliados. A Rússia tem aliados. Os Estados Unidos têm aliados. A Inglaterra tem aliados. A China tem parceiros comerciais. A China tem só isso. Então, não interessa nem para os Estados Unidos, muito menos para a Rússia, que a China tenha uma hegemonia, não só da Ásia, mas do mundo inteiro. Então, um pouco de ingenuidade achar que Joe Biden vai simplesmente abandonar Taiwan. Isso não vai acontecer. Doutor Joaquim, o senhor gostaria de comentar antes que a gente passe para o assunto da vacina? Sobre esse assunto eu só diria o seguinte, que de fato os Estados Unidos têm ainda muita gente conservadora, a começar da Suprema Corte, não é? Que nós temos lá um grupo firme de direita e que ainda está disposto a mostrar o seu posicionamento sempre que for necessário. Então, não creio que o governo americano também vá partir decisivamente para a esquerda, porque a nação ainda segura tem muitas forças que resistem ainda, não é? Esse é também o meu pensamento. Muito obrigada, doutor. Eu quero agradecer ao superchat da Elis, que diz, mande um alô para Manaus, Amazonas. Assisto todos os dias, desde quando descobri esse abençoado canal. Os jornalistas e os entrevistados são de excelência. Meus parabéns, um abraço, Elis, muito obrigada. E um abraço para Manaus aí, que passou por tanta dificuldade, o Amazonas todo, um abraço. E está passando, né? Até oxigênio roubado tiveram ali por voluntários, o negócio tá, enfim, tá pesado. A John Dória prometeu vacina e não enviou, coitado de Manaus, que Deus abençoe o pessoal de Manaus. E João Mendes diz, caso Adélio, existe mais coisa do que pode imaginar a nossa van filosofia. Senhores, agora sobre as vacinas. Antigamente a gente tomava vacina para cachumba e a gente sabia que não ia ter cachumba. Vacina para sarampo e, por consequência, nós não temos sarampo. Agora, a vacina para o Covid, ele é um grande mistério. A gente não sabe se vai ficar imunizado ou não, se vai pegar a doença e ter ela de uma forma mais branda ou se vai pegar vacinado e acabar, infelizmente, morrendo. Mas da mesma forma é obrigatório tomar até para viajar e num futuro não muito distante, até para entrar em ônibus, como prevê o PL da vacina. E outras coisas ainda que vão inventar para que a gente seja obrigado a tomar. Como os senhores veem, aí eu começo com o doutor Joaquim, como o senhor, na qualidade de ex-promotor, vê essa obrigatoriedade de uma vacina sem qualquer comprovação de que ela funcione em sua eficácia? Daí você vê a força da mídia e a própria pressão internacional, não é? É incrível que queiram impor sobre nós algo que a nossa Constituição é muito clara, não é? Nós temos o livre direito de manifestação, direito de ir e vir, não fazer aquilo que a lei não manda e nem deixar de fazer aquilo que a lei permite que se faça. E agora, com a vacinação, nós estamos sendo todos, assim, como que coagidos e levados. E o mais incrível é que é para algo incerto, duvidoso e que ninguém tem ainda uma palavra definitiva. De fato, os fundamentos jurídicos no nosso país têm sido revisados de uma maneira muito maléfica. Eu receio que o próprio STF venha avalizar todas essas proibições e impedimentos e limitações que se pretende nesse PL, até mesmo antes que ele seja votado. Imaginem que o STF tem sido, assim, extremamente agressivo contra a população, essa votação de hoje, não é? Que nós já falamos muito rapidamente sobre ela, nos deixou, assim, decepcionados de ver como é que eles interferem sem o menor constrangimento na nossa liberdade de culto, não é?
não querem saber se um ônibus lotado, com pessoas que às vezes ficam ali 3, 4 horas durante o dia dentro de um ônibus daquele cheio de gente, se as pessoas que estão se reunindo aí em barzinhos, em baladas, em boates, se estão ou não transmitindo o vírus, mas as igrejas que em tese estariam reunindo com apenas 1/4 da sua capacidade, não é 25%, e adotando todos os cuidados, não pode. E decidem assim, de forma radical, e ninguém pode se queixar, porque é uma decisão que vem da Suprema Corte, não é? E aí aquela frase já bem batida nos últimos dias aí, que a pior ditadura é mesmo essa do Poder Judiciário, porque a gente não tem a quem recorrer, não é? E eu acredito, sim, que nós temos maus presságios aí, não é? Que Deus nos livre, mas os prognósticos não são bons a continuar esse estado de coisas no rumo que caminha atualmente. Rafael Fontana. Obrigado, Camila. Eu costumo brincar que eu troco a minha dose por um Guaraná e 2 pastéis, né? Quem quiser, tu tá aí, vamos negociar à vontade. O que eu vejo conversando com pessoas de outros países, né? Eu converso com pessoas de pelo menos 60 países por semana. Em algum momento vai haver uma reação. O Joaquim falou no começo que nós, sul-americanos e brasileiros, não somos feitos para isso, para regras, para controle. Eu diria que a humanidade não é feita para viver presa. A humanidade não é feita para viver sob controle. Em algum momento vai haver alguma coisa muito grande no mundo, não só no Brasil, mas em vários países. As pessoas vão começar a cair a ficha que estão sendo escravizados. Isso vai acontecer, pode demorar. Neste momento, eu não vejo, nesse momento ainda de histeria, você não consegue raciocinar logicamente. Muitas pessoas não raciocinam. Pessoas inteligentes que nós conhecemos estão abaladas emocionalmente. Se você tenta falar com elas, elas reagem de uma forma irracional. É isso que acontece. Por mais que você dê a melhor explicação e todas as comprovações, ela não te escuta, porque ela está aterrorizada neste momento. Mas isso vai sendo abrandado com o tempo e nós veremos uma reação cada vez maior. Uma amiga minha, que é a embaixadora do Panamá na Áustria, compartilhou comigo um vídeo de Viena da semana passada e outra. Ela é a Agenda 2030 da ONU, mas ela compartilhou o vídeo porque ela gostou da música que estava tocando na rua, e com isso eu pude ver toda a população andando, apreciando música na rua, sem máscara na Áustria. Aí vamos dizer, não, mas a Áustria fez lockdown. Não, a Áustria ficou quase um mês na rua, com protestos. Várias pessoas foram presas, entraram em choque com a polícia, se manifestaram. A mídia não divulga isso. A velha mídia, jornal, rádio, TV, não publica isso, não divulga de forma nenhuma. Mas aconteceu sim, a Áustria ficou um mês com a população protestando, enfrentando a população e cobrando o governo. Agora eles estão sem máscaras nas ruas, tranquilamente, levando uma vida cada vez mais normal, parecida com aquela vida que existia na Terra 2 anos atrás. Eu gostaria de destacar o superchat do Rogério Alex Tamura. Parabéns pela live, admiro muito o trabalho de vocês, é muito bom ver o Rafael aí. Abraço a todos. E do Edson Rios, que falou o seguinte: sou terceirizado e trabalho em uma instituição federal de saúde, e aqui somos obrigados a tomar a picadinha. Quem não tomar, olho da rua. Doutor Joaquim, isso não fere a liberdade individual? Ou você toma uma vacina, ou você é mandado embora? Já não estão ferindo, então, os direitos individuais? Sim, é uma discriminação odiosa e que a nossa lei proíbe. Nós poderíamos enumerar aqui, a partir da CLT, que não admite esse tipo de constrangimento, a nossa Constituição Federal, e os tratados internacionais, que o Brasil é signatário, que garantem, sim, a liberdade, a autonomia da vida privada, e ninguém pode ingerir no nosso estado de decisão íntima sobre questões relacionadas à nossa própria saúde, não é? Tem países por aí que defendem até o direito a um suicídio assistido, a uma eutanásia e coisas assim. Enfim, agora querem nos obrigar a enquadrar todos nessa questão da vacina, e mais, como o Rafael apontou muito bem, é uma vacina duvidosa, ninguém sabe como isso funciona, não é? Ainda essa semana a gente lia lá do médico do hospital israelense que tomou as 2 doses e veio a óbito logo em seguida e pronto, vítima de Covid. Enfim,
parece que essa vacina não tem lá essa eficácia, entretanto, é obrigado, porque é obrigado e pronto, e se decide assim, e se força irracionalmente, não é? Enfim, não são bons ares que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, sim, uma Constituição sendo desrespeitada, a nossa soberania sendo tirada, e o povo precisa, de fato, reagir, não é? Até quando nós vamos aguentar isso passivamente? Vou aproveitar a brecha aqui do pessoal do chat falando do STF e vou falar sobre hoje, que foi um dia histórico, porque por 9 votos a 2, o STF deliberou pela proibição de missas e cultos. Qual a opinião dos senhores sobre isso? A igreja segura a onda de muita gente, principalmente na questão emocional, na questão psicológica, e tem um trabalho importantíssimo dentro das comunidades. Já estamos no patamar de judicializar a fé? Gostaria que o doutor Joaquim começasse, por gentileza. Sim, a fé já está judicializada há um bom tempo, infelizmente, não é? Se nós reconhecemos que o ser humano tem uma parte física, material, que precisa de cuidados, seria interessante, seria inteligente nós entendermos que nós temos também uma parte espiritual, nós temos também uma parte psicológica que demanda cuidados especiais também. Ora, aí entra precisamente o cuidado e a atenção que a igreja oferece. Quantos casos todos nós não conhecemos que as pessoas ajudadas pela fé, pela oração, pela ministração de um ministro religioso, elas tiveram uma melhora, tiveram consolo, conseguiram reestruturar a vida, abandonaram a ideia de cometer um assassinato, abandonaram a ideia de cometer um suicídio, elas retomaram uma vida de progresso, de trabalho. Enfim, a religião tem um papel extraordinário na vida das pessoas. Ela é como se fosse uma medicina para a alma das pessoas. Agora, imaginem se nós tivéssemos um tribunal aí proibindo as pessoas de ir aos hospitais, porque fatalmente ele vai chegar lá, vai encontrar com o médico, vai ficar perto e pode transmitir doença. Se o enfermeiro chega perto, aí piorou ainda, que já é um terceiro, se tiver mais doentes por ali. Ora, as coisas não funcionam assim. Se nós temos uma instituição que declaradamente presta socorro, presta auxílio, poderia disciplinar, dizer, olha, vai entrar um por vez, vai ter uma fila, vai ser de 5 em 5 minutos, ou vai entrar só 10% da capacidade do ambiente, e se o ambiente for muito grande, entra no máximo 100 pessoas, ou 200, sei lá. Disciplinar-se de alguma maneira, nós até toleraríamos, mas agora radicalizar e dizer, olha, podem proibir em definitivo, não tem problema, porque assim é. E nós temos aqui em Belo Horizonte um prefeito que parece que não raciocina muito bem, não é? E estamos convivendo com esses males aí desse homem que diz, não, eu que mando, está proibido e ninguém vai se reunir mesmo. Então, imaginem a que ponto chegamos nós, de ter proibida a possibilidade de buscar um socorro espiritual, não é? A pessoa vai passando pela rua, encontra ali um templo, entra, pede ali um socorro, recebe uma ajuda. Eu vi umas fotos muito significativas esses dias na internet de pessoas ajoelhadas, de mãos para o alto, na porta de um templo, não é? Tanto o templo católico quanto o templo evangélico, pessoas ali assim, na esperança de buscar um Deus que possivelmente estaria ali dentro, né, que já foi buscado e tal, a pessoa querendo um socorro naquele lugar, mas olha que frustração, não é? O lugar está fechado, não pode atender. Para mim, é um desmando esse tipo de decisão. É um mal que se faz à população. Não se justifica sob nenhum aspecto. Rafael Fontana, eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre essa decisão do STF, mas como você já trabalhou, inclusive na mídia chinesa, alguns especialistas, esses especialistas que a mídia adora trazer, e a gente nem sabe de onde saiu, falaram que é muito mais fácil se contaminar com o vírus dentro da igreja do que, por exemplo, num supermercado. Qual a lógica disso? Nenhuma, não existe lógica, né? O Joaquim já explicou absolutamente tudo da parte jurídica e espiritual, né? É curioso que na China, a igreja que eu frequentava, a igreja histórica de Matteo Ricci, do italiano que construiu aquela igreja maravilhosa em Pequim, já voltou a ter missa na China, né? É engraçado.
A China, que persegue religiões, está tendo missa. É curioso isso. O objetivo aqui, e eu sou totalmente... O objetivo é você cercear a fé da população. Aí eu sou completamente a favor, isso é uma visão pessoal, pela desobediência civil. É o único caminho, tanto de religiosos quanto fiéis. Lotem as igrejas, lotem os templos. O que você vai fazer? Vai prender todo mundo, levar para a delegacia? Ok, vamos passar uma madrugada na delegacia, vamos ser fechados, vamos responder a processos. Faz isso na semana seguinte de novo, né? Acaba, a polícia vai ficar prendendo fiel e religioso toda semana agora? Ok, vamos para isso, pela desobediência civil. É o caminho agora para você conseguir essa reabertura, sem contar com os protestos nas ruas. A situação de Belo Horizonte é caótica, né? Temos o anticristo como prefeito ali, o Calígula, né? É o prefeito de Belo Horizonte. Pelo amor de Deus, Belo Horizonte, vai para a rua. Tem marcha cristã da família pela liberdade agora no fim de semana. De lá vai todo mundo para as igrejas, para os cultos, enche, vamos lá. Que a polícia pare de fazer tudo para prender fiel. Vamos ver até quando que isso se sustenta. E vamos ver até quanto de espaço dentro de uma cadeia terá, né, Rafael? Porque se todo mundo... Não dá para prender o país inteiro. Não há essa possibilidade, não tem como. Então, se as pessoas não reagirem, eles realmente vão continuar nos oprimindo, digamos assim. Doutor Joaquim, o caso do menino Henri Borel. É um tema que me incomoda muito, então eu vou ser sucinta na minha pergunta. O que o senhor pode comentar do ponto de vista da lei? Como podemos proteger as nossas crianças? Sim, é preciso adotar um cuidado muito especial. Primeiro, os pais precisam ser pais, não é? Eu defendo muito a família, sou radicalmente contra o divórcio em quaisquer situações, e tenho para mim que o pai que quer ter filhos, ele precisa de saber que precisa dedicar pelo menos uma meia hora com cada filho todos os dias, para ouvi-lo, para sentir o que se passa com sua criança, para transmitir uma formação ideal para a vida, para transmitir os seus valores, as suas opiniões, a sua fé, porque o mundo está cheio de pessoas irresponsáveis que tentam nos roubar os nossos filhos. Então, é preciso, sim, nós batalharmos pelas nossas famílias. A cada vez que nós vemos alguém sofrendo e sendo vítima, nós temos a sensação de que as famílias precisam ser preservadas. A Bíblia conta a história lá de um tal Esdras, que depois de um cativeiro fora de Israel, ele voltou com alguns nacionais para Jerusalém, e há uma frase muito marcante quando ele chega lá, ele chama os seus concidadãos dizendo, olha, batalhem por suas famílias, batalhem pelos seus filhos, batalhem pelas suas esposas, essa é a nossa primeira batalha, esse é o nosso objetivo. E lá eles permaneceram desde sempre cuidando com o maior interesse pela preservação das suas famílias. Tenho para mim que hoje a esperança de qualquer sociedade começa primeiro na família. Claro, a família dá essa base, essa sustentação, essa união, ela constrói uma sociedade, e eu diria, em adição a essa questão da família, nós temos os valores espirituais, os valores divinos, que são imprescindíveis, é óbvio, mas não podemos descuidar da nossa família. Cada um de nós tem uma tarefa consigo mesmo, com a sua consciência, de se dedicar aos seus, à sua casa, que é um patrimônio particular que a natureza nos deu, que Deus nos concedeu, para a gente zelar, amar, proteger, ensinar e conduzir pelo caminho do bem. Vai comentar, Rafael? Eu gostaria de comentar, eu não me aprofundei tanto neste caso, eu acho que o Joaquim já falou tudo que poderia ser falado, mas existe um número que é estarrecedor, que agora as Big Techs começaram a esconder, né? Mas até um ano atrás era muito fácil achar. O número de crianças que desaparecem por ano no mundo. Eu queria perguntar para vocês, porque é tão assustador, quantas crianças vocês acham que desaparecem no mundo em um ano? Em um ano? Não sei. 900? 1000? Pois também não sei. São 8 milhões de crianças desaparecidas por ano no mundo. Agora, 8 milhões é a população, né, é o dobro da população de Belo Horizonte, por ano.
de crianças que desaparecem em todo mundo. Esses são números oficiais. E quando a gente pensa, nossa, mas elas desaparecem então na Índia, na África, não, os países onde elas mais desaparecem proporcionalmente à população são Estados Unidos, Canadá, Alemanha, são países, Austrália, tidos como ricos. Gente, para onde que vai 8 milhões de crianças por ano? A gente sabe que algumas delas são traficadas, vendidas, adotadas, mas algumas simplesmente desaparecem mesmo. Nunca mais se vê essas crianças. Então, é um problema sério, é um problema também das famílias, da desestruturação das famílias, pais separados, enfim, crianças que são abandonadas. Mas 8 milhões de crianças desaparecidas em todo o mundo no período de apenas um ano, onde que esse mundo vai parar e onde que essas crianças vão parar? A questão é onde as crianças vão parar, onde é que se enfia 8 milhões de crianças, Rafael, pelo amor de Deus. Exatamente. Doutor Joaquim, o senhor quer comentar? Olha, dizem que o tráfico de pessoas humanas, ele só não é mais rentável que o tráfico de drogas, mas a segunda economia mundial seria o tráfico de seres humanos. E sabemos que as finalidades são das mais escusas possíveis, não é? Desde o tráfico para fins de sacrifícios humanos em supostas religiões, até tráficos para a prostituição, não é? E tráficos para o trabalho escravo, é uma coisa notável, não é? Venda de órgãos. Venda de órgãos, sim. Eu trabalhei num caso que ocorreu na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, que 2 advogados, inclusive, de Brasília, eles se dedicavam a esse trabalho, raptar crianças e levar para serem recortadas e os órgãos vendidos. Era essa a função deles. E foi, assim, uma batalha intensa para prender esses homens e conseguir uma punição, mas estão por aí, às vezes, à nossa volta e nós não nos apercebemos, mas tráfico de órgãos é uma coisa muito presente, infelizmente, ainda hoje no Brasil, e o tráfico de crianças, tráfico de mulheres para a prostituição, tráfico de rapazes para a prostituição também, é uma coisa notável no mundo, que é o tráfico de seres humanos. Eu tenho trabalhado com isso, inclusive, na questão universitária, acompanhei algumas teses, pelo menos 2, de pessoas que pesquisaram sobre esses números, são assustadores e quase desesperadores. E, mais uma vez, eu diria, se as nossas famílias estiverem bem estruturadas, há uma tendência de diminuir essa questão desse tráfico, porque as pessoas não vão ceder a qualquer convite, não vão ser atraídos por qualquer ilusão de um emprego fácil, de uma vida diferente, de ser adotado por uma família lá da Bélgica, não sei de onde. As mentiras chegam a todo instante, não é? Então, nós precisamos estar preparados para não cair nesses contos. Ele é um assunto extremamente incômodo para quem tem filho, é angustiante. Doutor Joaquim, vamos voltar um pouquinho no caso Adélio, que eu trouxe algumas questões do chat. Peço desculpa para o pessoal, que às vezes eu não consigo anotar o nome, porque some muito rápido e não dá tempo de pegar. Mas a primeira pergunta o general Heleno pediu para o caso ser investigado e Moro não deu prioridade. O senhor acha que desta vez teremos prioridade ao caso? Eu acredito sim, que dessa vez, né, tem aí, assim, as forças parece que estão, de certa forma, coincidentemente, favoráveis a obedecer a essa determinação da presidência da República. Eu acredito que é uma necessidade nacional colocar isso em pratos limpos, não é? E quem sabe até conseguir aí no judiciário uma revisão de algumas decisões um pouco estabanadas, não é? Que proibia acesso a celulares, acesso a informações, proibia investigar determinadas fontes. Quem sabe agora a gente consegue uma nova visão, uma nova justificativa para se ter acesso convenientemente aos dados que estão por aí e serem devidamente ouvidas as pessoas que não foram ouvidas, mas que têm informações sobre o caso, alguns documentos, alguns celulares, tem muitas fontes a serem investigadas e quem sabe, fazendo uma repescagem aí, é possível descobrir a verdade total sobre esse assunto, que a gente já tem uma séria desconfiança de que existem aí pessoas, muitas, várias, e questões políticas envolvidas nesse assunto, dessa tentativa do assassinato ao Bolsonaro. Eu acredito.
Inclusive, doutor Joaquim, a tentativa de assassinato de um candidato que hoje é presidente devia ter algum tipo de prioridade. Mas o que eu gostaria de saber do senhor, doutor Joaquim, já que o senhor é de Juiz de Fora, o que o senhor se recorda desse dia específico? Olha, de fato, eu não sou de Juiz de Fora, eu tenho um bom relacionamento lá, muitos amigos envolvidos. Eu vivo em Belo Horizonte e estou sempre por Juiz de Fora por questões de afinidade, de amizades e de trabalho até. Mas sobre esse dia específico, eu estava em Belo Horizonte e fiquei sabendo, assim, tipo 10 minutos depois do fato, ou menos que isso, e até foi um pedido de ajuda de uma jornalista, amiga minha, que me pediu para colocá-la em contato com a Polícia Federal. Eu fiz isso imediatamente, liguei para um conhecido aqui da superintendência e disse, olha, tem uma fonte que pode dar informações preciosas sobre esse atentado que acaba de acontecer. E eles, de fato, a pessoa foi ouvida. Entretanto, como nós sabemos, as autoridades principais que estavam encarregadas da apuração desse assunto não levaram à frente tudo que precisava ser levado. Aquilo parece que não mereceu a atenção devida, houve uma predisposição para dizer, olha, não dá, não adianta, não insista, não vamos à frente, mas eu me lembro muito bem, foi chocante, todos nós ficamos assim atordoados, e a primeira impressão que a gente teve foi exatamente essa que persiste até hoje, não é? Que isso não pode ter vindo de um lobo solitário, não é? Isso com certeza foi orquestrado em algum gabinete por aí, com algumas pessoas que financiaram, planejaram e conseguiram executar esse crime dessa forma, não tenho dúvida. Né, doutor Joaquim, inclusive na minha matéria para a revista agora de segunda-feira, né, que a gente tem uma revista por assinatura, a Revista Verdade, minha matéria de segunda-feira, eu trato justamente dessa parte do lobo solitário. Perfeito. Não há qualquer possibilidade. Rafael, você gostaria de comentar o tema e se puder aproveitar e falar sobre o seu livro, a gente agradece. Obrigado, Camila. Eu acho que é óbvio que é um assunto que interessa a toda a nação, sobretudo aos apoiadores desse projeto de Brasil que existe hoje. Mas haverá muita chiadeira da imprensa, muita chiadeira da oposição, desses partidos. Não podemos esquecer nunca que o Adélio Bispo de Oliveira era filiado ao PSOL, e eles vão fazer de tudo para dificultar na Justiça, na Polícia Federal, eles vão fazer de tudo para dificultar as investigações, né? Nós esperamos que dessa vez tanto a Polícia Federal quanto órgãos de inteligência possam trabalhar e trazer a verdade para a população brasileira. Era o candidato líder das pesquisas que levou uma facada, hoje ele é presidente do Brasil. Nós temos o direito de saber o que aconteceu, que pelo menos seja investigado a fundo. E sobre o livro, eu estou concluindo, terminando essa live, eu ainda vou escrever mais um pouco para poder mandá-lo para revisão, edição, e aí nós vamos incluir as imagens, fazer a capa, formular todo esse processo final de acabamento do livro para ele ser lançado, se a gente conseguir até junho, se Deus quiser. Estará na mão das pessoas para que tenham muitas informações e curiosidades sobre a China. Camila, eu posso, não sei se você já está acabando agora a live, estamos chegando ao final? O que você gostaria? Eu queria pedir para o pessoal me acompanhar lá no Twitter e também no Telegram. Pessoal, é meu nome mesmo, Rafael Fontana, vocês procuram essa foto aqui bonita que eu tirei na China, estão vendo aqui no Twitter, que eu estou na neve. Então, só procurar meu canal, Rafael Fontana, no Twitter e também no Telegram, é muito fácil de achar. Se você me encontrar no Twitter, já vai achar também o link direto para o Telegram. Eu agradeço muito a Camila e ao Jornal da Cidade essa oportunidade de divulgar o meu trabalho e também para que vocês possam seguir as minhas opiniões nas redes sociais. Nós que agradecemos a sua presença, Rafael, e o canal é uma porta aberta para você, sempre à disposição para o que você precisar. Doutor Joaquim, eu quero agradecer também a honra de tê-lo hoje nos quadros do programa. Eu fiquei muito honrado, viu? Saiba da minha alegria, admiro muito o Jornal da Cidade Online, e uma satisfação muito grande estar aqui com o Rafael Fontana, não é? Que a gente admira tanto, eu já o tenho ouvido, e admiro o trabalho que ele tem feito, muito esclarecedor, e faz bem a pessoa que
puder segui-lo ali, porque as informações são sempre assim, imparciais, verídicas, sem sensacionalismo. Sou fã, viu? Gosto muito do seu trabalho, Rafael. Obrigado, Parabéns. Joaquim, muito obrigado mesmo. É uma honra eu poder participar essa noite com você. Eu queria achar só essas enfermeiras que roubam vacina, eu queria ir numa delas para tomar minha vacina, né? Porque ela só espeta e não injeta nada. A gente sai de lá com o certificado. Apenas soro, né? Pega o certificado e pronto. Então, pega o certificado sem tomar vacina. Né? Quem conhecer uma dessas enfermeiras, me avisa, por favor. Compartilha comigo também. Ai, nós três, gente. Manda para o Rafael manda para nós também. Ele divide a informação. Senhores, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. O pessoal no chat elogiou muito, mas também quero agradecer de todo o meu coração e toda a minha admiração ao pessoal do chat, que sempre está aqui nos apoiando e me ajudando, direcionando as perguntas. Obrigado, trabalho incrível. De vocês. Que Deus os abençoe, um bom descanso para vocês, e amanhã a gente se encontra às 10 horas da noite no Contraponto. Amanhã é eu e a Liz Macedo recebendo aqui um convidado especial, que vocês só vão saber na hora. Fiquem todos com Deus e um bom descanso. Amém. Boa noite. Obrigado, boa noite.